Então, dando continuidade aos trabalhos da noite, na exposição da doutrina, chamo então o irmão Fernando, trabalhador da casa, para nos explanar sobre o assunto materialização, né? E que Jesus intua muito e que as suas palavras penetrem em nós, sobre todos nós, para o nosso entendimento da noite. Vou tomar uma linha aqui que eu estou com cuidado. Então, boa noite a todos. Que a luz e a paz do nosso Mestre Jesus Cristo esteja presente aqui e agora. Esse assunto que eu vou tratar, ele acabou ficando muito longo e a gente não vai conseguir terminar ele hoje. Então eu dividi ele em duas exposições, tá bom? A primeira parte seria então agora. Materializações espirituais. O espiritismo, ele é considerado uma doutrina extremamente consoladora, pois nos traz os elementos que comprovam a vida após a nossa vida. Não é isso? E o fenômeno da materialização de espíritos é a prova definitiva desta verdade, porque a gente é como São Tomé, né? A gente tem que ver para acreditar. Aliás, o espírito Erasto, discípulo de Paulo, previu a realização desses fenômenos em 1861, comunicando a Allan Kardec que surgiriam médiuns que atuariam em estado cataléptico especial, foi o termo que ele usou, para produzir esses fenômenos. Por aí a gente já vê que esses fenômenos já estavam programados na espiritualidade superior. E principalmente que ele tem um propósito bem definido, tá ok? Em nossos tempos, os primeiros casos conhecidos e que ficaram famosos deram-se na primeira metade do século XIX, com as irmãs Fox nos Estados Unidos. Porém, esse trabalho que as irmãs Fox fizeram tiveram pouco caráter científico, foram muito questionadas porque não era uma coisa levada muito a sério, né? Mas por esse motivo eu nem vou tratar das irmãs Fox nesse nosso estudo. Mas, pelo menos, ele serviu para chamar a atenção da comunidade científica mundial. E assim esse assunto a ser tratado já com um pouco mais de interesse, tá? A minha intenção de trazer nesta exposição os relatos e imagens, vou trazer bastante imagem, é de esclarecimento e de estudo, mas também de consolo, deixando claro que a vida continua após o nosso desencarne. É a grande prova, né? É por isso que a espiritualidade maior permite e também auxilia nesses fenômenos, para nos dar essa certeza da continuidade da vida. Mas também serve para nós ficarmos convictos de que nossas dificuldades, os nossos sofrimentos atuais que a gente passa nessa existência, um dia vão ser simplesmente lembranças, pequenas lembranças. Mas lembranças de que nós vencemos, caso a gente tenha passado por essas dificuldades da vida, dessa nossa existência atual, com coragem e também com resignação. Como disse a nossa Santíssima Maria, a Chico Xavier, tudo passa. Os livros que eu usei de pesquisa são o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, O Trabalho dos Mortos, de Nogueira de Farias, Chico Xavier, Mandato de Amor, da União Espírita Mineira, Fatos Espíritas, de William Crookes, nós vamos falar muito,
e um caso de desmaterialização de Alexander Aksakov. Esses 2 livros eu estou com eles aqui. Depois, se alguém tiver interesse, esses foram os 2 que eu mais usei na exposição. Que vão estar disponíveis na nossa biblioteca. Esse aqui, inclusive, tem 2. Esse aqui só tem 1. Bem interessante. E o meu interesse em estudar as materializações é porque eu considero esse fenômeno os mais espetaculares que o Espiritismo produz. E desse estudo, como veremos hoje, nós podemos tirar informações preciosas para o nosso conhecimento científico, né? Dessa doutrina que é tão consoladora, né? Porque nós sabemos que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então a gente tem, pelo menos, um pouco de base de cada uma delas. Então veremos então adiante qual a matéria, vamos ver tudo que a gente vai ver hoje e na próxima semana. Qual a matéria que os espíritos utilizam para realizar o fenômeno? Se existem materializações melhores ou piores, qual a qualidade dessas materializações? Se é uma experiência que ela pode ser feita em qualquer lugar. Se a gente pode fazer, por exemplo, se a gente quiser tentar fazer em nossas casas, por exemplo. Que cuidados devem ser tomados ao realizar esta experiência? Tem mais. E no Brasil? Quais os principais médios de materialização? Nós vamos ver alguns. Que vai ficar, infelizmente, vai ficar para a semana que vem. E se objetos também podem ser desmaterializados e materializados novamente. E se provas científicas foram produzidas e deixadas para nós, simples mortais, todas essas experiências feitas ao longo dos anos. E tem alguém aqui que já assistiu a uma sessão de materialização? Não, né? É porque é bem raro mesmo, é bem difícil de acontecer. Eu não sei nem se essa casa alguma vez aconteceu, eu acredito que não. Pois é, eu também não. E para mim seria um grande presente participar e ver. Pois é a parte científica que me atrai mais dentro do Espiritismo, tá? Que precauções devem ser tomadas visando a segurança da realização deste fenômeno? Qualquer alteração brusca no ambiente, o ambiente foi todo preparado, qualquer alteração brusca do ambiente pode causar um desencarne, a morte simplesmente do médium, ou danos irreversíveis aos médiums, mas também pode causar danos irreversíveis àqueles que estão participando. Então é extremamente perigoso se não tomarem os devidos cuidados. Então essas precauções devem ser tomadas não só pelos encarnados, mas também pela equipe de desencarnados que acompanha dando suporte ao fenômeno. Algumas providências feitas pelos desencarnados, Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele nos informa. Tais providências se caracterizam pelo socorro magnético. O que é socorro magnético? A gente já sabe que a gente dá passe. É o passe, né? Socorro magnético, também com 3 fundamentais objetivos a saber: incentivo dos processos digestivos do médium, que vai ceder o ectoplasma. Limpeza do sistema nervoso para as saídas de forças. Auxílio para o desdobramento do médium. Quanto a quem providenciará esses procedimentos, nós vamos ver mais adiante, tá? E esse fenômeno de materialização espiritual, ela é conhecida, ela tem o nome de ectoplasmia. O ectoplasma, ele é o fluido sutil utilizado para a realização de materializações, que todos os seres vivos têm. Todos nós temos ectoplasma, mas as plantas
os animais, também têm ectoplasma. Então, ectoplasma é o fluido sutil que todos os seres vivos têm. Ou seja, além de humanos, animais, plantas podem fornecer ectoplasma, tá? Apesar de ser sutil, o ectoplasma, ele tem massa, ele tem peso, tá? Como nós vamos ver mais adiante. Para a realização, por exemplo, de curas, o ectoplasma é normalmente retirado pelos espíritos da natureza, tá? Quando for ser feitos materializações onde aparecem médicos que fazem as curas, não são retirados de médiuns, não, são tirados da natureza os fluidos. O fluido que recebemos durante o passe, por exemplo, pode vir das plantas, tá? É preparado pela espiritualidade que transmite a cada um aquilo que cada um está precisando. Assim como também como o fluido colocado lá nas nossas garrafinhas. Elas também podem ser tiradas e são tiradas da natureza, tá? Então agora nós vamos falar da materialização de espíritos. Não existe, então, materialização de espíritos sem a utilização do ectoplasma, ok? Nos experimentos realizados no espiritismo, são utilizados para a retirada do ectoplasma fluido de médiuns, quase sempre em transe. Lembra lá o que Erasto falou, né? Erasto disse que era catalepsia especial, ou seja, a mesma coisa que o transe, tá? Esses médiuns ficam sentados ou deitados e quase sempre separados do público, normalmente por uma cortina. Eles não ficam junto com o público que vai ver o espírito materializado. Então, naquelas experiências, o médium é colocado numa cadeira, numa poltrona, fechava-se a cortina. Quando o espírito estava totalmente materializado, é que ele saía de trás da cortina. Mas isso tem um motivo, tá? A gente vai ver o porquê. E a outra coisa também que era necessário, essas sessões eram realizadas sempre no escuro, pois a luz, além de prejudicar, ela dificulta a realização do fenômeno. Ok? Mas então aí... Mas também existem experiências feitas na penumbra ou até mesmo na luz do dia. Tá? E para que isso ocorra é necessário que as condições sejam perfeitas. Mas então vocês vão me perguntar se mas se essas experiências são no escuro, como é que nós vamos ver os espíritos materializados? Escuro mesmo, está totalmente no breu. Algumas delas eram realizadas, principalmente no final do século XIX. Em experiências feitas em ambientes escuros, como é que nós podemos ver os escuros? Eu respondo: os espíritos materializados podem retirar elementos do médium ou da natureza, como o fósforo, para terem luz própria. É uma luz bem fraquinha, bem fraca mesmo, bem tênue, porém ela é visível. Tá? Aqui no Brasil, nós vamos ver semana que vem, tem um médium chamado Peixotinho, que nós vamos ver semana que vem. Quase todas as materializações dele eram com espíritos luminosos. Tem inclusive um livro aqui sobre isso, tá? Deixa eu me lembrar o nome do livro. Materializações luminosas. Isto, do Ranieri, né? Esse mesmo. Outra pergunta que fica para o estudo de hoje é: todas as materializações são visíveis a nós, puros mortais, nós encarnados? E quem responde essa pergunta é Alexander Aksakov, no seu livro, esse que eu te mostrei,
um caso de desmaterialização. Esse livro ele foi escrito no ano de 1900 e ele era russo, o Alexander Aksakov. E ele nasceu em 1832, guarda bem essa data, 1832, vindo a desencarnar em 1903. E ele só foi traduzido para o português, essa tradução que nós temos ali, em 1997. 97 anos depois de ele ter sido escrito. E eu considero esse livro um tratado sobre materialização de espíritos. Até nós tivemos aqui uma exposição, né, Márcia, da Susana Soares no sábado aqui, que ela falou sobre esse Alexander Aksakov. Uma história, uma passagem da vida dele, praticamente explicando por que ele pesquisou sobre o assunto. Ele já estudava os fenômenos espirituais antes da codificação de Allan Kardec. Inclusive foi ele que mais tarde traduziu para o russo, né, porque ele era russo, as obras do Allan Kardec e também do inglês William Crookes, de quem vamos falar bastante mais adiante, que é o autor do outro livro. Ele, inclusive, ele tornou-se poliglota a fim de traduzir as obras de vários autores que tratavam desses fenômenos espirituais, tá? Ele explica resumidamente que existem dois tipos de materializações: as invisíveis e as visíveis ao nosso olho comum. As invisíveis são aqueles casos em que objetos começam a cair no chão do nada, levantarem-se no ar, luzes que acendem e apagam numa casa, instrumentos musicais que começam a tocar, tá? Sem o contato humano. Esses são casos de materialização. Ali, né, quando acontece esses... inclusive agora eu me lembrei também, né, no caso de pedra jogada no telhado, que acontecia com o Eurípides Barçanufo, né, que ele contava que pedras eram jogadas no telhado, faziam uma barulheira danada. Isso também é materialização, tá? Quando isso acontece, nós devemos levar em consideração dois aspectos, tá? Primeiro, então anteriormente eu havia dito que para a realização do fenômeno de materialização sempre é necessária a utilização de ectoplasma, de um ser vivo. Então, quando este fenômeno acontece, tá? Mesmo sendo materialização invisível, nesses casos, é porque está presente no local um médium ou mais capazes de fornecer ectoplasma para essa materialização. Aí, inclusive, essa foto, todas essas fotos que eu vou apresentar são todas fotos reais comprovadas, tá? Aparece ali uma mesa subindo. Isso daí porque os médiums ali que estão presentes estão fornecendo o ectoplasma para os espíritos levantarem aquela mesa, tá? Essa é outra foto também, ó, sendo levantada e está sendo usada a energia, o ectoplasma dos médiums, um pouquinho só de cada um, não precisa muita coisa, para que os espíritos elevem ela. Então, por ser necessário pouquíssimo ectoplasma para esse tipo de materialização, o médium não necessita estar adormecido, tá? Ou seja, não precisa estar em transe. Normalmente, o portador da mediunidade, nesses casos, ele nem percebe que está cedendo ectoplasma. No máximo que pode acontecer, esse médium tem um mal súbito, uma tontura, alguma coisa assim. E o segundo aspecto que a gente deve levar em conta: existe um motivo para a realização destes fenômenos que devemos procurar descobrir. Nos casos, principalmente desses casos que acontecem barulhos em casa, né, luzes que apagam e acendem, né? Existe um motivo. Primeiro, tem algum médium no recinto, a fim de tentar ajudar, inclusive, esse espírito. Vai ver que ele está querendo só chamar a atenção,
né, para ele. Então, orações a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, podem já resolver. Não necessariamente vai resolver. Se continuar acontecendo dentro da sua casa um fato desse, por exemplo, é bom procurar um centro espírita, caso não resolva com orações. Existe também a possibilidade de ser um chamado ao trabalho com os espíritos, a este médium que está fornecendo o ectoplasma. Então, alguém daquela casa ali também pode estar sendo intuído a ir para um centro espírita e começar os trabalhos, junto à mediunidade, tá bom? As materializações visíveis. Aksakoff informou que elas podem ser parciais ou podem ser totais. Ele cita o exemplo de parciais como uma mão só que aparece, o rosto, o busto, a parte de cima. Na foto, por exemplo, parece aqui um espírito que só se mostrou atrás da cortina, porque com certeza o resto do corpo não estava ainda materializado. Eu não queria se mostrar materializado o corpo todo, somente o rosto, tá? Então, nessas materializações visíveis, a sua qualidade, aqui está uma boa materialização, está bonito, o rosto está bonito, tá? A qualidade depende não só da capacidade do espírito, tá? Mas também de todo o ambiente em que se realiza o fenômeno. Nós, mais adiante, acho que não vai dar para ver hoje, mas assim na semana que vem, a gente vai ver materializações muito bonitas, mas também materializações bem disformes. Tá? Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele falou sobre a aparência desses espíritos, dizendo: o espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste, às vezes, uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. E quem estuda o Espiritismo, eu lembro de dois casos. Um da Ivone do Amaral Pereira, que depois de desencarnada, ela desencarnou em 1994, parece. Em 1997, ela apareceu lá no Nordeste para um senhor que estava desesperado, precisava voltar para casa, porque deu tudo errado para a cidade. Ele foi para a cidade grande. Aí a Ivone falou: olha, liga para tal pessoa, ou manda uma carta. Aliás, naquela época ela pediu para mandar uma carta. Mande uma carta para tal pessoa, no centro espírita, tal endereço, tal. Deu tudo para a pessoa. E diz que foi a Ivone que pediu. Ela se materializou inteiramente para que entrasse em contato com essa pessoa nesse espírito. E tem um caso do Bezerra de Menezes também, com o Chico Xavier, né? Que se materializou inteiramente para avisar para um motorista de caminhão que estava cheio de alimentos dentro do caminhão para entregar para o Chico Xavier, onde ele estava, que ele estava levando, ele não tinha nada para levar naquele dia, ele só levou água para o pessoal que morava embaixo da ponte. Aí Bezerra de Menezes: não, vai lá no tal ponte assim, ele vai estar lá. Aí lá ele entregou todos os mantimentos que aquele pessoal que morava embaixo da ponte precisava. Bezerra de Menezes. Allan Kardec também falou sobre tangibilidade destes espíritos, dizendo: em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez de um relâmpago. É um pouquinho até demorado o trabalho da espiritualidade para se materializar, mas desmaterializar pode ser uma rapidez muito grande, quase que imediato.
E ele falou também, Allan Kardec, sobre outra condição, a vontade. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases. Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas para isso não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium. Tá? Então, ambos têm que estar perfeitamente, como é que a gente pode dizer, conectados. Então, já que Kardec falou das condições, vamos tratar agora uma condição importante, mas não é obrigatória para a realização da materialização. Que eu já falei aqui, o transe magnético do médium, que vai fornecer o ectoplasma para a materialização. Esse transe magnético em que o médium é posto é realizado por uma equipe espiritual. Lembra lá que o Martins Peralva falou, né, que são necessários realizar vários procedimentos? Nada mais é do que o passe. Ele não dorme simplesmente, ele tem que ser feito um trabalho para o médium entrar em estado cataléptico. Tá? Já todas as experiências de materialização são acompanhadas por essas equipes, tá? Do plano espiritual, a fim de que garanta todas as condições necessárias à realização do fenômeno e também os cuidados com a segurança. Os assistentes que participam da sessão devem ser cuidadosamente escolhidos e se abster de comer carne e tomar bebida alcoólica nos dias de sessão. Tá? É a mesma coisa que acontece também nos trabalhos mediúnicos de qualquer casa espírita. Outro cuidado que se deve ter é a certeza de que todas as portas e janelas do recinto estejam bem trancadas. É extremamente perigoso que alguém entre, por exemplo, de repente. Isso impede, trancar as portas e janelas, impede que pessoas desavisadas penetrem no recinto e assim promovam um desequilíbrio espiritual muito perigoso para a reunião. Lembra que no início da exposição eu falei sobre materializações invisíveis? Pois é, em sessões realizadas no final do século XIX, era pedido aos espíritos que levantassem pesadas mesas. Isso aqui é um dos casos, tá? Uma foto, uma mesa bem pesada, e eles levantavam utilizando o ectoplasma dessas pessoas que estavam ali. Mas também Alexander Aksakov, que eu falei ainda há pouco, ele pediu que se poderia levantar uma pessoa numa cadeira. Então, a cadeira com uma pessoa era levantada, girava em volta de toda a sala e voltava no mesmo lugar. Um dos assistentes sentado nela. Provavelmente nesses fenômenos, que vamos chamar, entre aspas, de levitação, os espíritos eles não retiravam o ectoplasma somente do médium em transe, como eu falei, mas também de todos os assistentes. E a razão é simples, pois nesse caso, de mesas assim muito pesadas, é necessária uma grande quantidade de energia para a realização do fenômeno, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar o braço aqui, que a gente para e responde, tá? Importante não ficar dúvida. Estes cuidados que eu citei, da escolha das pessoas, do fechamento de portas e janelas, do ambiente na penumbra também, visam principalmente a segurança do médium, ou da médium, mas também das pessoas que estão participando da sessão, como nós vimos.
qualquer alteração do ambiente pode causar danos irreversíveis, até mesmo a morte de quem está doando ectoplasma. Por isso que é tão raro, hoje em dia, a realização desses fenômenos, tá? Um caso raríssimo, de uma médium que não necessitava entrar em transe magnético foi relatado pelo Alexander Aksakov. Trata-se dessa senhora, Elizabeth de Esperança, médium que permanecia totalmente acordada durante o fenômeno de materialização. Então foi uma condição que ela impôs. Ela falou, não, eu participo dessas sessões, porque quando ela começou a participar, ela era também cética, ela não acreditava em nada. Ela falou, e logo que ela participou da primeira, logo começaram a acontecer um monte de fenômenos na sala. Aí os espíritos disseram para ela que ela teria que ser a pessoa a dar o ectoplasma. Ela disse, tudo bem, mas eu quero ficar acordada. Eu não quero ficar dormindo durante a apresentação. E os espíritos aceitaram essa condição. E além de permanecer acordado, olha bem, no caso dessa senhora, durante a materialização, ela chegava a perder 90% da sua massa, ao ponto de ficar transparente, podendo ser visto na cadeira apenas a sua roupa. Então, e agora então eu vou tratar de um assunto, por causa dessa senhora aqui, Elizabeth de Esperança, para o nosso estudo, que só vem a confirmar, mais uma vez, o que eu já falei em outras exposições. O Alexander aproveitou então que ela permanecia acordada e não podia perder a oportunidade de fazer uma entrevista com ela. Está no livro ali. Para colher informações sobre o que ela sentia durante a realização do fenômeno. E uma das perguntas que ele fez está nesse livro, na página 81 e 82. Um caso de desmaterialização. A pergunta que ele fez foi: notaste durante a sessão mudanças, transformações no vosso estado corporal e intelectual que correspondessem às manifestações, tivessem relação com a desmaterialização dela? Ela sentia, ele está perguntando se ela sentia alguma coisa no seu corpo e na sua mente. E a resposta foi a seguinte: segundo a formação dos fantasmas, chamavam naquela época de fantasma, né? Não de espíritos, sua dissolução e seus movimentos têm impressões corporais como, por exemplo, um sentimento de vácuo e paralisia. Vê aqui por essa resposta que, apesar dela ficar acordada, a espiritualidade mantinha ela totalmente presa, né? Ela não podia se mexer para poder retirar o ectoplasma dela. As sensações passam logo que o fantasma desaparece, mas sucede o contrário no meu estado intelectual. O poder das minhas impressões, ou seja, com relação aos sentidos dela, é muito mais vivo, ela diz, na primeira fase do que quando estou no meu estado normal. Ou seja, então ela tinha o sentido dela muito mais apurados quando ela estava desmaterializada, estava cedendo o ectoplasma para o espírito. E agora vem a parte mais interessante da resposta dela. Sei e sinto tudo o que se passa fora do círculo, ou seja, ela está lá dentro, mas ela sabe e vê tudo que está se passando na sala principal, onde estão os participantes da sessão. Vi que estáveis ausente, ele viu que Aksakov tinha saído da sala. Sei quando uma pessoa transita em qualquer parte da casa,
e mesmo muito mais nitidamente do que nas circunstâncias ordinárias. Ouvi soar o relógio da torre da igreja, pude ouvir os silvos dos vapores no porto, bem como o ruído dos trens que subiam e desciam, o que me seria impossível no meu estado normal. Então, aqui nessa resposta dela, ela diz que ela ficava muito fraca, ela não conseguia nem se mexer, tá? No sentido de vácuo do corpo, porém, o seu espírito, né, sua mente, que tem todos os sentidos no nosso espírito, muito, muito vivificados. O que significa isso? Isso significa que eu já falei muitas vezes, o nosso corpo ele acaba retirando as nossas percepções, os nossos sentidos. O nosso cérebro, já falei várias vezes, o nosso cérebro, ele não tem inteligência, ele não tem os nossos sentidos nenhum. Nosso cérebro serve somente para restringir exatamente esses sentidos. Todos os nossos sentidos estão no nosso espírito que está na glândula pineal, tá bom? Então, enquanto a ciência... Eu já vi um médico falar sobre isso, eu estava assistindo na CNN, um médico falando sobre isso. Ele está começando a perceber que o nosso cérebro tem a função de restringir os nossos sentidos, e não ao contrário, como a maioria da ciência acha. Tem mais. A pergunta seguinte, que trata dos sentidos que só temos quando estamos desencarnados, a leitura do pensamento das pessoas. E a pergunta foi a seguinte: entendeis o que dizem os assistentes entre si, e especialmente quando se fala com Yolanda? Bom, Yolanda foi o espírito que ela materializou por 10 anos. Durante esses 10 anos de experiência, esse espírito Yolanda vinha todas as sessões. Então, você vê que o público conversava com a Yolanda, tá? E ela respondeu: entendo os assistentes e parece-me também saber o que eles pensam quando alguém fala com Yolanda, seja em que língua for. Parece que sei o que você quis dizer. Que é o caso, por exemplo, do Aksakov, que participava dessas reuniões. Ele era russo e fazia as perguntas para a Yolanda em russo. E a Esperança, que era inglesa, ela entendia perfeitamente, mesmo ele falando em russo. E ela finaliza dizendo: não os conheço pelos que eles fazem, mas pelo que pensam. Tá? Então, bem que Paulo de Tarso falou, estamos cercados por uma multidão de testemunhas, não adianta esconder nada da espiritualidade. O que nós pensamos, a espiritualidade está captando, que está próximo de nós, está captando tudo, tá? E poucas pessoas eles tinham a permissão dos espíritos para ver a médium e o espírito ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para vocês que a médium ficava atrás da cortina, quando o espírito estava materializado, vinha para frente. Então, o que acontecia? Isso resultou de uma série de desconfianças dos céticos, achando que era a médium que estava lá atrás, que trocou de roupa e veio para frente se apresentar. Tá? Então, Aksakov queria ter essa certeza, porque ele era um pesquisador, ele era um cético também. Ele não acreditava nesses fenômenos. Depois passou a ser um ferrenho pesquisador sobre o assunto. Então, ele queria ter a garantia de que eram dois espíritos, na verdade, que se apresentavam naquele momento. Mas quem estuda um pouco de espiritismo também fala assim, mas podia ser um desdobramento, que tem certos espíritos, certas pessoas, né, encarnadas, que têm esse poder de se desdobrar, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas aí nós vamos ver mais adiante
que não, eram dois espíritos mesmo. Bom, falando em pesquisa científica, esses experimentos realizados no final do século XIX e no início do século XX tinham a preocupação de demonstrar aos céticos e também aos materialistas a veracidade dos fenômenos. Tá? Por esse motivo, inúmeras providências eram tomadas a fim de descartar qualquer possibilidade de fraude. Como os médiuns que forneciam ectoplasma por orientação dos espíritos deveriam ficar atrás de uma cortina, era necessário garantir que esse médium que estava lá atrás não se deslocaria do local, né? Poderia provocar uma fraude, né? Como eu falei ainda há pouco. Então, está relatado no livro Um Caso de Dematerialização, de Aksakov, a solução encontrada: amarrar o médium numa cadeira ou poltrona, onde se encontraram, e os nós que eram colocados eram verificados por todos os assistentes. E essa cadeira ou poltrona, ela ainda era pregada no assoalho, não havendo como ser removida essa cadeira ou poltrona. Além disso, os médiuns eram colocados em gaiolas de ferro, devidamente fechados com cadeados. E a chave do cadeado ficava com um dos assistentes lá de fora. É uma foto, a única foto que eu encontrei. Esse caso aqui é no Brasil, tá? Eu vou falar semana que vem. Tá bom? Uma gaiola também, eu vou falar essa outra gaiola que tem aqui do lado também, semana que vem. O que significa aquela gaiola ali? Então, falou, o médium ficava lá dentro, amarrado, pregado no chão e devidamente preso com um cadeado. Outro fator interessante desses experimentos do início do século XX e final do século XIX é que os médiuns eram todos mulheres. Eu não encontrei nenhum médium homem nos todos os relatos que eu vi daqueles experimentos lá do início do século. Provavelmente, é uma conclusão que eu chego, que os homens da época não se prestariam a tais constrangimentos, que é o pai do constrangimento, né? Você ficar toda amarrada dentro de uma gaiola. Então, é tal do machismo, né? Nenhum livro sobre o assunto eu vi. E também eu não vi nenhum livro explicando por que os médicos deviam ficar separados do público por uma cortina. Porém, me parece que essa conclusão é minha, também não li nada sobre isso, né, como eu falei. Os motivos é o fato de que a imagem do momento de materialização dos espíritos é muito impactante, é bem forte e podia perturbar o ambiente de quem estivesse assistindo, né? Então, muitas fotos que eu achei na internet, eu nem coloquei aqui, que são bem estranhas assim. Eu achei melhor não colocar nessa exposição. Mas está tudo lá na internet, é só procurar que vocês vão ver as deformidades que aconteciam. E sendo impactante, a reação da plateia ela poderia interferir na realização do fenômeno, por em risco, né, como eu falei várias vezes, do médium ou da médium que estava cedendo ectoplasma. Como nós vamos ver mais adiante, o ectoplasma cedido pelo médium sai pelos orifícios do corpo, ouvidos, narinas e boca, o que é uma imagem não é muito agradável. Aliás, nessa foto aparece, está saindo ali da boca, do nariz, não sei quem está lá atrás, você consegue ver, está descendo para se materializar um espírito, e esse espírito, também a gente vai ver depois, ele vai plasmando e pode crescer ou diminuir de tamanho a hora que ele quiser. Bom, eu vou praticamente encerrar agora aqui
né, para que a gente continue o ano na semana que vem sobre o assunto. Mas eu vou falar desse, que eu já falei o nome dele, falei do livro dele também, William Crookes, que também foi, no final, ele foi o maior pesquisador sobre o assunto. Era outro que era muito cético, e olha a coincidência, né? Ele nasceu em 1832, o mesmo ano que nasceu o Aksakov. Esse era inglês, Aksakov era russo, como eu falei, né? Ele fez inúmeros experimentos, começando ainda no final do século XIX, no ano de 1871. A princípio, como eu falei, com o intuito de desmascarar o fenômeno, achando que se tratava de fraude. Posteriormente, passando a ser o maior pesquisador e divulgador desse fenômeno. Ele nasceu em Londres em 1832 e desencarnou em 1919. Ele foi um químico e também um físico, mas esse é assunto para a semana que vem. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Ó, fiz 49 slides, são 108. Senão a gente ficaria até meia-noite aqui, não acho que ninguém vai querer. Por isso que eu dividi em duas. Alguém tem alguma pergunta? Meu tio, ele participou, ele já faleceu comigo esse ano. Ele participou de sessão de materialização, tá? E lá o espírito que comandava, né, aquele pessoal que fazia parte dessa materialização, instruiu eles a serem vegetarianos. Não era só no dia da sessão, não. Era a vida da vida pessoa. toda. É o ideal. Não podia beber. Por isso que acabou, porque a maior parte do pessoal não aguentou. Estava muito acostumado. Não é só isso, aqui é muito perigoso mesmo. Coisas, o organismo não aguentou. Então foi parando as Aconteceu Mas ele participou. Aconteceu cada caso. Sim. Eu não vou contar aqui porque é muito pesado. Tá? Pessoas, por exemplo, que estavam na plateia, lá do Aksakov, lá do William Crookes, os dois, e eles levavam pessoas que eram céticas, que não achavam que aquilo... E eles chegavam, levantavam correndo e iam atrás da cortina. Aí eles viam um vazio lá e eles passavam a mão assim. Imagina o que acontecia. Não, gente. Aí tinha que começar um processo, meu Deus. Inclusive ele participou de uma sessão que teve uma materialização tangível. Ele colocou a mão. E o espírito ficou acima da mesa, assim, para cima da mesa, eles colocaram a mão. Ele falou assim, pode tocar. O espírito, né, falou, pode tocar, pode tocar em mim. Aí eles tocaram e sentiram, materializaram. Como mais assim, normal. Totalmente tangível. Totalmente tangível. Ele falou, eu coloquei a mão, eu vi. Então, normalmente se perde pelo menos 40% do peso do médico. Sim, é um desgaste terrível. Viu, mas assim, pelo meu entendimento, não é para ser uma coisa boa, isso assusta, né? Pelo que você expôs, que você falou, que até uma falou, a maneira que é, isso assusta as pessoas, e não é para ser uma coisa boa. Como assim? A materialização de alguma coisa. A materialização é para a gente, porque a gente é cético, a gente precisa ver para crer, senão a gente não ia acreditar. Na época era necessário, né? Era necessário. Para despertar o pessoal para a vida depois. Eu sei, mas a colocação assusta. Sim. Você vai afastar as pessoas, você não vai levar as pessoas para certo. Né? E eu vejo assim. Então, depois, eu ia falar semana que vem, mas já vou dar um spoiler aqui sobre isso. Depois começou uma nova fase dentro da espiritualidade. Não era mais, não precisava mais provar mais nada. Estava tudo provado, que eles materializavam, que eles perdiam o ectoplasma. Aí começou a ter materialização para a cura. Já foi uma outra situação. Aí aparece aquele médico, o Paulo César Frutuoso, você deve ter visto, que fazia sessões lá no Rio de Janeiro, e que plasmava partes do corpo, tirava de dentro do corpo e entregava na mão dele. Mas eu vou falar isso semana que vem. Então,
são fases, foi necessário aquilo, né? Veio primeiro Allan Kardec para trazer tudo, depois a materialização para provar que existe a vida após a morte, né? E depois ver o que nós vamos fazer no futuro. Nós, com a nossa capacidade, nosso pensamento, nós vamos poder curar qualquer pessoa, ou nós mesmos. Isso é o nosso futuro, não tem? Né? Então é para mostrar a nossa evolução. É legal? Não teve muito a ver com a palestra, mas foi o início da palestra que você falou uma coisa que eu fiquei em dúvida. Você falou no início ali que o espiritismo é totalmente controlador. Consolador. Controlador. Não, consolador. Consolador. Consolo. Não, a gente não controla nada. Não. Lógico, senão já vai pensando outra coisa. Não, então eu posso ter me tropeçado na língua aqui, mas é consolador. Tá bom? Consolador prometido. Consolador prometido. Consolador no sentido de que a gente tem a certeza que a gente não morre, que a gente continua, né? E que a materialização de espírito, que é a prova maior, não existe, né? Tá bom? Mais alguém? 9 horas. Começou também mesa também. Não, aquelas fotos ali. Uhum. Ok, gente? 9 horas então, vamos finalizar o nosso estudo dessa noite, que não é uma exposição, mas é mais um estudo, né? Desejando que tenhamos um bom entendimento das lições, que essas lições elas nos sirvam para nós crescermos, nós entendermos o nosso destino. Agradecer a espiritualidade da casa, os bons espíritos que estiveram aqui me intuindo, ajudando a transmitir essas verdades do Espiritismo, desejando que nós tenhamos saúde para podermos estar aqui na semana que vem. Vivemos a segunda parte da exposição, que tenhamos uma boa semana e que Jesus nos conduza ao nosso lar. Que assim seja. Assim seja.